Vamos aqui ao professor Luiz, professor de Química. Hoje eu trouxe uma questão para a gente resolver sobre o tema molaridade. Essa questão do Enem, de 2010, ele deu um enunciado. Nesse enunciado ele fala que o açúcar, quando você adiciona ele na água, eu tenho uma solução. Tá? O soluto vai ser o açúcar, o solvente é a água, a mistura, a união desses dois vai me dar uma mistura homogênea. O mesmo acontece se você colocar sal. Se você colocar sal na água, ele vai se dissolver até atingir o limite do coeficiente de solubilidade, certo? Em uma certa quantidade, em uma certa temperatura. A união do soluto mais solvente vai ter o nome de solução. Então, solução é uma mistura homogênea em onde eu vou ter o soluto e o solvente. O soluto vai se dissolver no solvente e o solvente vai dissolver o soluto. Basicamente é isso que ele está explicando aí. Essa representação aí dessa imagem é justamente quando você tem uma substância dissolvida na outra. O soluto vai ser adicionado ao solvente e vou ter a dissolução do soluto no solvente. Se a gente estiver falando de substâncias iônicas, é a dissociação, né? E se estiver falando de uma substância molecular, é a dissolução aí da substância, tá? E aí a gente vem para as informações que ele está pedindo aí. Ele quer saber qual é a concentração final dessa minha situação, né? Onde eu tenho uma xícara de café com 50 ml e você vai colocar açúcar, que é representada aí pela sacarose. E ele quer saber qual é a concentração final. Para você encontrar a equação, a concentração final, você tem que saber quais são o que significa cada uma dessas informações. O que é esse 3,42 gramas? Esses 3,42 gramas é a massa da sacarose, a massa do açúcar, tá? O que é esse 342? É a massa molar, a massa da substância sacarose, tá? E o que é 50 ml? 50 ml é o volume da xícara. Então, se você tem esses três dados aqui, você pode encontrar a concentração final, a molaridade final da substância aí, sacarose no café. Ele quer saber justamente qual é o valor disso. O detalhe aqui, para você encontrar o valor correto, é a conversão do volume em litro. 50 ml é 0,05 litro, porque você não pode usar ml aí nessa continha, né? Porque aqui está em mol por litro. Então, esse ml aqui vai dar ruim, tá certo? Então, você vai substituir os valores aí na equação, a equação de molaridade. Você também, aqui não foi informada a equação, então você tem que lembrar da equação para poder calcular. Você tem duas formas de encontrar a molaridade. Você tem o número de mol sobre o volume, ou você pode usar a massa sobre a massa molecular vezes o volume. No caso aqui a gente vai usar essa, né? Porque a gente não tem o número de mol, mas a gente poderia encontrar. Então, vou jogar a massa, que é 3,42, sobre a massa molar é 342 vezes o volume, que é 0,05. Então vai ficar 3,42 e aqui você multiplica, né? Vai dar 17,1. Então, você fazendo essas contas, 3,42 dividido por 17,1, vai achar o valor de 0,2 mol por litro. Mol é uma unidade que representa a quantidade de matéria, certo? Então, a resposta para essa questão é aquela que tem 0,02, que é a letra B. A letra B, eu tenho a resposta correta. A letra B é 0,02. É uma questão simples, onde você tem já os valores informados e bastaria você lembrar da equação de molaridade, né? Só substituir os valores, ter cuidado aí no volume que você tem que converter para litro e jogar direto na equação. Tá aí as informações que você precisa para acessar o material e até a próxima. Bons estudos! Olá, gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. Hoje a gente vai resolver uma questão sobre radioatividade, questão que caiu no Enem.
do ano de 2020, ano passado, e foi cobrado o conceito de fissão e fusão nuclear. Fissão nuclear e fusão nuclear. Então, no enunciado, ele vai dar o contexto aqui da situação, vai falar sobre a energia nuclear, pode ser utilizada para fins pacíficos. Recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações no mundo. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada pela bomba detonada. Qual o processo que vai estar relacionado à bomba atômica, bomba nuclear? Então, quando ele está se referindo à bomba atômica, ele está se referindo a processo de fissão nuclear. Não tem muito que a gente tentar sair disso, é fissão nuclear, porque gera uma quantidade enorme de energia e essa energia precisa de um processo que gere muita massa radioativa, quem faz isso é a fissão nuclear. A bomba de hidrogênio também é um processo, só que ele deveria falar que é bomba de hidrogênio, porque a diferença é bomba de hidrogênio e bomba atômica. É um processo que também vai gerar energia, mas é o contrário da fissão nuclear. A fissão nuclear é uma quebra de núcleos gerando energia. E a fusão nuclear há uma união de núcleos para gerar energia. Então, a alternativa correta aqui é justamente a fissão nuclear provocada por nêutrons. A fusão nuclear não é a resposta, tá? A fusão nuclear aqui está correto, eu aqui estou falando que está correto, mas não é a resposta. Então, como é que ocorre a fissão nuclear? A fissão nuclear é a quebra de um núcleo maior, no caso aí pode ser o urânio, gerando dois núcleos menores. Esses dois núcleos menores vão estar associados a nêutrons que vão gerar nova reação nuclear, nova fissão, porque eles vão quebrar novos núcleos de urânio e assim a reação vai se tornar uma reação em cadeia, que é essa imagem que está, essa figura que está sendo representada aqui. O núcleo de urânio, que é esse aqui, ele está sendo bombardeado com nêutron, que é esse. Aí ele vai se quebrar em dois menores, no caso é esse e esse, e vão gerar novos núcleos de nêutrons que vão reagir novamente com núcleos, porque aqui a figura ficou quase igual, né? Mas aqui deveria ser um núcleo menor. E esses nêutrons vão reagir com outros núcleos de urânio e assim a reação vai ocorrendo, a reação em cadeia. Então, aqui está anunciado em núcleo. Atômica deixada ao colocar. Não, isso aqui tem nada a ver. Não. Então a gente finaliza, tá, essa questão muito simples, foi bem direta. Ela só queria saber qual é o processo, e o processo é fissão nuclear. Poderia gerar uma dúvida com a fusão, né? Mas fusão é quando há uma união de núcleo de hidrogênio. No caso aqui não há união, aqui é a separação. E quem gera mais energia é a fissão nuclear, tá certo? Então a gente finaliza essa questão aí e a gente volta aí numa próxima, tá? Uma próxima questão, falando sobre Enem novamente. Valeu! Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e eu trouxe hoje uma questão do Enem para a gente começar a nossa revisão para essa prova que deve acontecer aí no final do ano de 2021. Nessa questão, eu trouxe o tema de química orgânica, a parte da classificação do carbono nas cadeias carbônicas. Então, essa estrutura aqui é o chamado nanokid, né, que são moléculas, né, são estruturas orgânicas que vão parecer, né, vão lembrar figuras humanas. Então, nessa estrutura do nanokid, a pergunta que foi cobrada no Enem é saber em qual parte aí dessa estrutura apresenta um carbono quaternário, se é nas mãos, na cabeça, no tórax, no abdômen ou também nos pés, tá? A gente vai revisar inicialmente o que é um carbono quaternário, né? O carbono ele é tetravalente, significa dizer que ele pode se ligar a quatro outros elementos. Normalmente na química orgânica, o elemento que vai se ligar ao carbono é o próprio carbono, mas pode aparecer outros elementos como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. O carbono vai ser classificado de acordo com a quantidade de carbonos que está ligado com ele. Então, eu vou ter carbonos primários, que é aquele carbono que se liga apenas a um
outro carbono. Eu vou ter o carbono secundário, que vai ser aquele que se liga a dois outros átomos de carbono, carbono terciário, que vai ser aquele que se liga a três, né? Carbono terciário se liga a três carbonos, e os quaternários, que é justamente a questão aí, são carbonos que se ligam a quatro outros átomos de carbono. Então, primário se liga a um, secundário se liga a dois ao mesmo tempo, terciário a três e quaternário a quatro. Além disso, né, aqui tem a representação, né, dos carbonos primário, secundário e terciário. Esse aqui é o primário, esse aqui é o primário, que se liga a um. Os do meio aqui são secundários, esse e esse. Esse carbono aqui é terciário e esse aqui é quaternário, né? Só para representar aqui. Além de saber essa definição do que é um carbono quaternário, você teria que lembrar da representação em linha das estruturas orgânicas. Então, cada ponta aqui, cada vértice representa um carbono. Então, aqui nessa estrutura aqui que está representada em linha, eu vou ter que lembrar que cada ponta representa um átomo de carbono. Então, aqui teria um átomo de carbono, aqui teria um átomo de carbono e aqui teria um átomo de carbono. Aqui é uma representação que representa o carbono, aqui também teria um carbono, aqui um carbono. Então, você teria que ter essa noção da estrutura representada em linhas, tá? Ou também em zigue-zague, né? E aqui vai ter um carbono. Então, a parte onde vai ter o carbono quaternário é a parte das mãos, tá? Nas mãos eu tenho um carbono aqui que ele vai estar ligado a quatro outros átomos de carbono. Esse carbono aqui, que é o carbono das mãos, ele está ligado a quatro, né? Tem esses três aqui que seriam os dedos, né? Se fosse tivesse aqui a mão, seriam os dedos. E tem um outro átomo de carbono aqui que está fazendo uma tripla ligação, que é esse aqui. Então, esse carbono é justamente o carbono quaternário, que é justamente nas mãos. Tá? Tanto aqui, né, que aqui também tem quaternário, quanto na outra mão. Nas outras partes do corpo, o que a gente encontra é carbonos terciário, que é o caso desse aqui, é um terciário, e esse aqui também é um terciário. Aqui eu tenho carbono terciário, aqui eu tenho carbono terciário. Nos pés eu não tenho aí carbono terciário nem quaternário, só tenho secundário e primário. E no restante do corpo não tem mais, eu não consigo encontrar carbono quaternário, somente nas mãos, tá? Então, essa questão a gente conseguiu revisar não só a parte aí de classificação do carbono, mas também a estrutura em zigue-zague, sabendo que o carbono ele vai ser representado por uma linha, né? Uma ponta ou um vértice, né? Normalmente a gente faz isso quando quer representar a estrutura muito complexa, aí a gente tenta fazer essa abreviação. Então aqui nessa estrutura em zigue-zague ou em linha, cada ponta ou cada vértice vai representar um átomo de carbono. Então aqui eu teria, por exemplo, quatro átomos de carbono, tá? Então essa aí foi a nossa dica para o Enem, né? Resolvendo uma questão da prova de anos anteriores e a gente volta aí no próximo vídeo, né, com uma nova dica para a prova do Enem que você vai fazer em 2021. Você que é terceiro ano, você que já terminou o ensino médio, vai se preparar para essa prova revisando esses assuntos, tá? Então, até a próxima.